E aí? Vamos mergulhar num assunto super importante no desenvolvimento infantil. Como é que a gente pode avaliar, de um jeito certeiro, as habilidades da linguagem oral? Fica por aqui para entender a fundo por que isso é tão crucial e como funciona todo o processo. Para a gente começar, fica a pergunta, né? O que a fala de uma criança realmente diz sobre o desenvolvimento do cérebro dela? Olha, é muito mais do que só palavras. A linguagem oral é uma verdadeira janela para a cognição. E saber como avaliar isso é o primeiro passo para ajudar cada criança a atingir seu potencial máximo. Mas, antes da gente pular para o como se faz isso, a gente precisa parar e pensar no porquê. O que faz essa avaliação ser tão, mas tão fundamental no dia a dia de educadores, psicopedagogos e até no acompanhamento dos pais? O pulo do gato é o seguinte: avaliar a linguagem oral não é só para saber como a criança está agora. É uma ferramenta de prevenção. Com ela, a gente consegue prever possíveis dificuldades lá na frente com leitura e escrita, sabe? Permite identificar bem no comecinho algum problema de aprendizagem, ajuda a diferenciar transtornos e, o mais importante de tudo, dá um norte para criar as melhores intervenções pedagógicas e, claro, acompanhar de perto se a criança está evoluindo. E para fazer essa avaliação do jeito certo, de uma forma que seja justa e confiável, os profissionais não trabalham no achismo, não. Eles têm um verdadeiro kit de ferramentas padronizadas. São testes que garantem que os resultados sejam consistentes e que possam ser comparados de uma maneira bem objetiva. E para a gente entender isso na prática, de um jeito bem concreto, vamos focar em uma dessas ferramentas, o teste infantil de nomeação, ou, para ficar mais fácil, o TIM. Ele vai ser nosso guia para a gente entender todo esse processo. Então, vamos dar um zoom nesse tal de TIM. Esse teste foi criado para decodificar uma habilidade da linguagem que é muito específica, mas que é a base de muita coisa: a capacidade de nomear. Mas afinal, o que é essa tal de habilidade de nomeação? Pensa assim: é a nossa capacidade de ver uma coisa, acessar nosso dicionário mental e, pá, falar o nome daquilo bem rápido. E o mais incrível é que essa habilidade é um dos sinais mais fortes que a gente tem para prever se uma criança vai ter uma boa fluência de leitura no futuro. É muito poderoso. Tá legal na teoria, mas e na prática? Como é que o teste rola mesmo ali na sala com a criança? Vamos ver. O processo em si é bem direto. O aplicador mostra uma série de figuras, uma por uma, e a criança tem que falar o nome de cada uma em voz alta. Por exemplo, aparece a imagem de um telefone. A resposta esperada é telefone. Simples assim. Aí o teste segue com várias outras imagens em sequência. Para essa imagem aqui, por exemplo, a resposta certinha seria elefante. Cada resposta é anotada para no final a gente ter a pontuação total. Só que aqui o negócio começa a ficar um pouco mais detalhado. A precisão é tudo. Quando a criança vê essa figura, por exemplo, tanto freira quanto madre são respostas corretas, porque são sinônimos. E essas regras de pontuação são cruciais. Se a criança diz mulher em vez de freira, a resposta é considerada errada. Por quê? Porque o teste quer saber um nome específico, não um nome genérico. A mesma coisa se ela descrever a função, tipo coisa de bater bolo em vez de falar batedeira. Também não pontua. O foco é total na habilidade de nomear. Beleza, agora que a gente já entendeu a mecânica do teste, vamos para a parte mais interessante: analisar um caso de verdade. É aqui que os números brutos se transformam em informações que realmente ajudam. Vamos imaginar a seguinte situação. A gente acabou de aplicar o teste em uma criança de 9 anos de idade. Depois de passar por todas as figuras, contamos os acertos e chegamos a esse número. A pontuação bruta da criança foi 35. Tá, 35. E aí? O que esse número quer dizer assim, sozinho? Tipo, é bom? É ruim? Tá na média? Como é que a gente decifra isso? O primeiro passo é pegar esse número solto e transformar em algo que faz sentido de verdade. Para isso, a gente usa uma tabela de referência que converte a pontuação bruta em uma pontuação padrão. A gente procura a linha da idade da criança, no caso 9 anos, e vai seguindo até a coluna da pontuação bruta dela, que foi 35. E quando a gente cruza essas informações, pronto, chegamos na pontuação padrão, 78. É esse número, o 78, que permite comparar o desempenho dessa criança com o de outras crianças da mesma idade. Agora sim a gente tem um dado útil. Com a pontuação padrão de 78 em mãos, a gente vai para a tabela de classificação. Um resultado de 78 cai bem aqui, na faixa entre 70 e 84. Isso classifica o desempenho da criança como baixo para a idade dela nessa habilidade específica. Isso é um sinal de alerta importante que mostra que é preciso uma atenção e uma intervenção mais direcionada.
Certo, descobrimos que o desempenho foi baixo. E agora? O que a gente faz com essa informação? Esse é o passo mais importante de todos, porque a avaliação só serve para alguma coisa se virar ação, né? Vamos ver como isso acontece. Com base nesse resultado, o profissional monta um plano de intervenção. Isso pode incluir várias estratégias, como focar muito em contação de histórias, para a criança ter contato com um vocabulário mais rico, promover rodas de conversa que estimulam a fala e a agilidade para encontrar as palavras, fazer atividades que ampliem o campo semântico e até exercícios de categorização que ajudam a organizar o dicionário mental da criança. A ideia é fortalecer as conexões entre as palavras para que ela consiga acessá-las mais rápido. E para fechar, tem uma dica de ouro, uma orientação muito valiosa que vem do material que usamos. Interpretar esses testes exige prática, exige conhecimento. Por isso, principalmente para quem está começando na área, buscar ajuda, supervisão de um profissional mais experiente não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, mostra responsabilidade e compromisso. É um lembrete de que a jornada do conhecimento é sempre em equipe.